Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos de volta ao Estúdio EPBR, direto da OTC 2023. Nosso bate-papo de agora é com o Roberto Ardengue, presidente do IBP. Ardengue, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, mais uma vez abrindo um espaço na agenda para bater um papo aqui com o pessoal da EPBR. A gente está no segundo dia, começando aí, no meio do segundo dia da OTC Brasil 2023. Já conseguimos tirar algumas mensagens que vão ficar aí para a indústria? Obrigado, Felipe. Prazer estar com vocês e agradecer aí a oportunidade da gente poder mostrar o que está acontecendo aqui nesses 3 dias de evento, né? Estamos, como você falou, no segundo dia e algumas percepções a gente já pode tirar a partir não só do Congresso Técnico, né, que está sendo realizado. Nós temos mais de 80 palestrantes internacionais trazendo também a experiência de fora, né? 69 países estão representados aqui nesse evento da OTC Brasil 2023. Primeiro, o grande sucesso do evento, né? Nós estamos aí com uma participação 40% superior esse ano do que há 2 anos atrás. Esse evento a cada 2 anos ele é realizado, são nos anos ímpares, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, o setor está mostrando bastante pujança, bastante interesse, né? É uma presença grande de empresas nacionais e internacionais e de diversas categorias, né? Operadoras, prestadores de serviço, consultores. Então, o mix está muito interessante também. E quem ainda puder vir até amanhã, eu recomendo, porque está realmente um evento muito interessante. Então, esse é um primeiro elemento, mostrando que temos resultados positivos e que os projetos, pouco a pouco no Brasil, começam a amadurecer. Ontem nós tivemos a oportunidade de ver até um vídeo da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, e esse vídeo que foi preparado especialmente aqui para nossa conferência, mostra que o Brasil é um dos principais países quando você fala no futuro da produção de petróleo e de gás, né, com essa pegada inclusive de descarbonização, né. A gente vê o Brasil tão bem posicionado exatamente porque o petróleo brasileiro ele tem um índice de carbonização inferior, sensivelmente inferior do que de outros países, né? Então, quando você pensa no mercado de petróleo daqui a 20, 30, 40, 50 anos, você vê ainda uma demanda importante para o petróleo, mas um petróleo com essa pegada, vamos dizer assim, de descarbonização, de menor emissão de CO2 por barril. E o Brasil está muito bem posicionado, porque esse mercado mundial vai se segmentar pouco a pouco e os petróleos mais descarbonizados terão maior resiliência, né? Então, essa eu acho que é uma primeira observação. A segunda é que nós estamos vendo aqui algumas coisas que estão realmente transformadoras na indústria, né? Quando eu falo transformadoras, esse mundo do petróleo se transformou muito, né, nos últimos anos. Nós estamos falando aí de 100 anos de produção de petróleo no mundo, né? E essa foi uma jornada também de tecnologia. Imagina que antigamente você produzia petróleo que praticamente saía, né? Ele exsudava, como a gente chama, né, tecnicamente. Ele formava uma espécie de um pequeno lago, né, de petróleo, e as pessoas iam lá e coletavam aquele petróleo como coletavam água, né? Isso não existe mais, né? Esse fenômeno é um fenômeno já do passado. Então, pouco a pouco a indústria do petróleo foi ficando mais raro e mais complexo de ser retirado do subsolo, mas a indústria foi acompanhando. Em 2006 descobrimos o pré-sal no Brasil, né? Muita gente dizia, isso é impossível, como é que você produzir petróleo 180 quilômetros da costa, 2.000 metros de lâmina d'água, 7.000 metros de profundidade, uma camada de sal de quase 1.000 metros? Possível, não vai nunca se produzir petróleo num ambiente desse. E hoje o Brasil, 70% do petróleo produzido no Brasil vem exatamente dessa região. Por quê? Tecnologia, inovação, tecnologia, inovação. Então é isso que se trata aqui desse evento hoje, a gente trazendo também a experiência de fora do Brasil. Então a gente está falando muito aqui hoje primeiro, de transformação digital, né? De inteligência artificial. Isso é um setor assim, que está crescendo muito. Como é que você organiza os dados, porque toda atividade petrolífera é uma atividade que gera uma quantidade gigantesca de dados, né? Mas os dados por si só são
burros, né? Eles não têm valor nenhum se eles não tiverem inteligência, se organizado, se eles não estiverem se organizando. Então, ChatGPT, essas coisas são exatamente ferramentas para organizar os dados de uma maneira, né, inteligível, né, para a mente humana e gerar aquilo como uma ferramenta para... Então a gente está vendo coisas incríveis aqui relacionadas a essas ferramentas para processamento de dados e para gerar duas coisas que são importantíssimas na nossa indústria, né? Maior segurança operacional, que você possa responder a anomalias de uma maneira muito mais rápida e evitar acidentes, evitar disfunções operacionais, né? E também a maior descarbonização, né? Porque à medida que você consegue processar mais os dados, à medida que você tem mais informações, você consegue gerar um projeto com essa pegada de sustentabilidade, né? Então é isso. A gente, você citou a questão da inovação, de tecnologia. Talvez a indústria de óleo e gás seja uma das indústrias que mais invista no mundo em tecnologia e inovação. E a gente vai vendo agora que a energia offshore, eu não vou nem falar só do petróleo, a energia offshore está cada vez mais demandando novas tecnologias, demandando novos desenvolvimentos. A gente tem aí discussões sobre captura de carbono, tem discussões sobre eólica offshore, e que a indústria de óleo e gás está abraçando todas essas discussões. Essa pauta do futuro da energia offshore é uma pauta muito presente aqui também, né? Muito presente, porque não é só fazer melhor o que você já faz, mas também encontrar caminhos para outros tipos de utilização dessa tecnologia. Você mencionou bem, se tem uma coisa com o qual o setor de óleo e gás acorda e dorme todos os dias, é a inovação e a tecnologia, né? E isso aí não sei se é porque é um lugar dominado pelos engenheiros que gostam muito de máquinas, de ferramentas, né? Mas a gente respira dia e noite essa coisa da inovação, de encontrar alternativas, de melhorar os fluxos operacionais, né? Então, esse setor está muito preparado também para isso, né? Nós estamos hoje olhando, por exemplo, falando um pouco de futuro, né? Não só melhorando a questão da emissão, reduzindo drasticamente a emissão de CO2, mas também olhando a eólica offshore, né? Ou seja, a geração, colocar aerogeradores, né, no ambiente marítimo. Por que isso? Porque o ambiente marítimo tem muito mais vento, né? É um vento maior e mais constante, né? Então, o fator de capacidade é maior, né? Só que ele está no mar, não está em terra, né? Uma coisa é você montar um aerogerador, né? Em terra, você leva isso no caminhão, monta lá e pronto. Outra coisa é você fazer isso no mar, né? Você tem que ter uma plataforma estabilizada, né? Então tem uma série de desafios aí logísticos e operacionais. O segundo é a própria captura e reinjeção de carbono nos antigos depósitos de petróleo que foram produzidos. O petróleo foi produzido e ficou aquele espaço ali. Normalmente é um ambiente salino, um ambiente onde você pode guardar aquele CO2 lá até o final dos tempos, né? Então esse é o segundo. E a outra é a própria geotermia, que a gente chama, né? Que é quando você perfura um poço de petróleo, muitas vezes acontece de você não encontrar petróleo, mas encontrar água quente, né? E água quente é exatamente uma fonte de calor que pode gerar, através do sistema de troca de calor, energia, inclusive com emissão zero. Então, só para citar alguns exemplos do que a gente está olhando assim no futuro dessa indústria. E como é que a gente está hoje, Arden? Como é que vocês avaliam o ambiente de negócio para receber essas inovações, para receber esses investimentos aqui no Brasil? Vocês entendem que a gente está num ambiente de negócio já maduro no Brasil, ou a gente ainda precisa de algumas adaptações, a gente precisa evoluir em algumas pautas? Eu acho que a gente precisa ainda evoluir algumas pautas. O Brasil é um país atrativo, até pela questão da geologia e da existência e do tamanho do mercado, né? Então, o Brasil é um país interessante, é por isso que uma feira como essa, né, a OTC Brasil, ela congrega tanta gente, né? Mas nós temos motivos de preocupação. Tivemos no início do governo um imposto sobre a exportação de petróleo que nos gerou bastante preocupação. Felizmente, ele prevaleceu durante 4 meses, depois foi cancelado, né? Mas aconteceu e as empresas tiveram que pagar um bom valor aí por esse imposto. E agora estamos aí no momento da reforma tributária também, né?
que vemos com certa preocupação, porque nós achamos um erro, né, Felipe, você trabalhar com medidas governamentais, regulatórias, que só olhem como reduzir a produção de petróleo sem trabalhar o consumo do petróleo, né? Se você só trabalhar no sentido de onerar a produção, e algumas medidas que estão sendo discutidas hoje no contexto da reforma tributária, como é o caso de colocação de um imposto sobre a produção de petróleo, colocar a possibilidade dos estados gerarem fundos, né, que serão financiados com atividade, produção de produtos primários e semi-elaborados, né? Tudo isso vai simplesmente onerar a atividade, o preço do barril, o preço do litro de diesel, o preço do litro de gasolina vai ficar mais caro na ponta e o consumo vai continuar lá. Isso, olha, se você fizer isso, você gera um desbalanceamento entre oferta e consumo, né, muito conhecido dos economistas, e o resultado disso é aumento de preço, ou, portanto, inflação na veia, porque esse é um produto essencial na economia brasileira. O Brasil consome todos os dias 390 milhões de litros de combustíveis, né? Então, é um produto absolutamente essencial para qualquer atividade em qualquer parte do Brasil, né? O petróleo bruto hoje é o segundo item da pauta de exportação do Brasil. Se você onerar o petróleo brasileiro, ele vai ficar mais caro, vai perder competitividade perante os seus concorrentes. Talvez a gente vá reduzir a nossa exportação de petróleo também, reduzindo o superávit comercial. Então, são todos efeitos, vamos dizer assim, que acontecem quando você tem esse tipo de medida só olhando um pouco esse lado. Mas vocês acreditam que essas medidas, por exemplo, o imposto que está hoje aí colocado na reforma tributária, em taxar 1% da produção, pode diminuir a atratividade da produção de óleo no Brasil? Sem dúvida, é mais um fator de desestímulo ao investimento, porque como é que acontece na prática, né? As empresas que investem nesse setor, elas veem o portfólio a nível mundial, né? Elas não olham só o Brasil, né? Hoje em dia você tem descobertas de petróleo importantes na Namíbia, em Moçambique, na Guiana, no Suriname, na Colômbia, né? Na Argentina. Então são países que na Guiné Equatorial e por aí vai. Não é só o Brasil que tem hidrocarbonetos ou que tem descobertas recentes. Então, todas as empresas, elas olham esse portfólio mundial e elas dizem, bom, como é que está hoje no Brasil? Acabaram de criar um imposto sobre exportação lá, acabaram de criar um imposto sobre 1% da exportação da produção de petróleo. Tudo isso é colocado numa planilha de custo, né? E aí se compara um país com outro e muitas vezes o que você estava perdendo, você estava ganhando, você pode começar a perder. Mas vocês acham que ainda dá tempo de um diálogo para reverter isso? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos ainda em plena discussão da reforma tributária. Hoje de manhã foi publicado o relatório do senador Eduardo Braga, né? Agora vai ser o momento de discussão, tem 2 semanas aí para, inclusive, proposição de emendas e a gente vai continuar trabalhando em Brasília, né? Mostrando a essencialidade desse setor, a importância de que nós somos grandes apoiadores da reforma tributária, né? Pela questão da simplificação, da maior eficiência. Você veja, Felipe, há 2 semanas atrás eu recebi um empresário, um pequeno empresário. O Brasil tem muitas empresas já produtoras de petróleo, né? As pessoas pensam muito na Petrobras e nas outras grandes empresas que atuam no Brasil, mas nós temos hoje 70 empresas operadoras, ou seja, 70 empresas, dessas 70, 48 estão produzindo petróleo no Brasil. Então, já é um mercado bem dinâmico, felizmente, né? Porque as economias mais maduras, elas têm essa característica de ter muitas empresas que produzem petróleo, desde as grandes, gigantes, até as pequenas empresas. Então, um empresário dessa empresa veio conversar comigo e disse, você veja, Ardengue, pela primeira vez na minha empresa, eu tenho mais contadores que geólogos. Chegou no momento lá que quando eu fui ver o departamento de pagamento de impostos, eu tinha mais contadores se preparando para pagar impostos do que geólogos. Ora, isso é uma disfunção, né? Ele está... a atividade meio está mais importante que a atividade fim, né? Então, acho que a reforma tributária vem
trabalhar nesse sentido de melhorar isso e simplificar os processos de imposto. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a questão da onerosidade, senão a gente pode, um setor que é internacionalizado, pode perder a atratividade. Legal. Ardengue, agradeço mais uma vez sua gentileza aí de abrir um espaço na agenda e estar aqui para bater esse papo com a gente. Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade e boa tarde para vocês. Legal. Obrigado a você que está assistindo a gente. Continue acompanhando a cobertura da Agência PBR pelas redes sociais e pelos canais da Agência PBR. Foi.